Olá! Que alegria! Que maravilhoso! Boa noite, Patrícia, querida! Tudo bem? Tá linda, tá na cor do post de verde água, tá uma princesa. Boa noite para essas pessoas amadas, queridas, que já estão aqui no chat conosco. Receba sempre o nosso carinho, nosso amor e a nossa eterna gratidão por vocês estarem aqui no chat. Sabemos que estamos à beira do Natal, praticamente com o ano terminando, encerrando muitas ações, muitas atividades, mas a sua presença é o que nos torna viva, é o que faz a diferença na nossa vida. Então, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Mais uma vez, nesse início de programa, agradecendo ao CIESP pela parceria, pelo compromisso, todas as pessoas que estão envolvidas nesse programa extraordinariamente maravilhoso. Então, damos início agora com o nosso mais famoso vídeo. E hoje essa alegria especial, sabe por quê, gente? Porque oficialmente, hoje, depois dessa longa trajetória, deste ano inteirinho de 2022, nos sentindo tão plenas e tão agraciadas, oficialmente, hoje é o último programa do ano, mas teremos uma surpresinha em dezembro. Então vamos lá, vamos compartilhar o nosso famoso vídeo, que já está mudando para o ano que vem, para a gente entender o porquê desse programa, o porquê dessa longa trajetória, dessa sensação maravilhosa de passar todo mês entrando na sua casa, na sua vida, sempre com muita estima, muito carinho, com muita dignidade, com muito compromisso. Então, vamos lá, por que interação? O que é esse processo e por que ele é imprescindível na nossa vida? Vamos lá. Pode continuar, Belzinha. Então, como visto no vídeo, esse programa ele nos enche de alegria, porque trouxemos pessoas incríveis este ano, incríveis, que vieram graciosamente, trouxeram conhecimento, compartilharam ideias, mas temos uma surpresa para o dia 8 de dezembro. Será o último, extraoficialmente, do programa Interação. Nesse dia, estarei com a professora, nossa coordenadora do Departamento de Cursos do CIESP, a Regina Stefano, chamado O Natal da Gratidão, sobre trajetórias, perspectivas para 2023, anúncio de cursos, sorteios de cursos, presentes e mimos para os participantes e a celebração da vida, dessa nossa vida tão intensa,
tão conturbada muitas vezes, com tantas questões acontecendo no mundo, essa guerra que não vai embora, as dúvidas e as incertezas em relação ao mundo, à política, à educação. Mas será um dia bem suave, uma noite, né? Muito agradável e muito emotiva, sabe? De gratidão. E essa demonstração de gratidão, ela é parte integrante da nossa vida. Demonstrar a gratidão ao outro, ao próximo, gratidão a Deus por tudo que temos conseguido, até por algumas perdas, né? Vocês devem saber que eu fui cancelada, por exemplo, de todas as minhas redes sociais, os meus Ks de seguidores. Eu estou vendo que o Cláudio está aqui com 81 Ks, ele era 5K quando começamos o primeiro programa em 2020. Perdi todos os meus seguidores, não houve forma nem motivo para recuperar tantos anos e tanta lida, mas a grandeza da nossa vida está em, se formos derrubados, encontrarmos forças e recomeçar. Recomeçar não é fácil, mas é possível. É possível crer que dias melhores sempre virão. Porque quando fazemos as coisas com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, e no dia 14 de outubro, já preparado o vídeo para os professores, quando fui publicar, eu já não tinha mais nem o Instagram e nem o Facebook. Então, de novo, um trabalho de formiguinha, mas vamos agradecer, porque perdemos as redes sociais, mas mantivemos a nossa força, a nossa fé e a nossa coragem de seguir adiante. Nunca publiquei nada que desonrasse, que desrespeitasse, mas, infelizmente, aconteceu. Mas, seguindo em frente e falando sobre esse mesmo situação que eu vivi e que estou assim compartilhando amorosamente com vocês, a gente começa essa noite com essa frase, com esse pensamento de Jean Piaget. A inteligência é o que você usa quando não sabe o que fazer. E há dias em nossa vida em que de fato, nos sentimos desamparados, nos sentimos tristes, perdemos o chão por situações de saúde, ou da falta dela, por situações de inconformidade com as verdades da vida, nesse momento que acionamos a nossa inteligência. E por falar em inteligência, neste último programa oficial da noite, nós traremos um convidado muito especial. Na realidade, seriam dois convidados esta noite. O primeiro, que é o Dr. Lino de Macedo, que não pôde estar conosco no dia 10 e foi transferido em concordância para hoje, e a professora Lucília Panicê. Só que a professora Lucília Panicê esteve com Covid e ela está completamente sem voz, com muita tosse, adoentada e sem condições de estar presente. Mas sentimos muito, mas ela será a nossa primeira convidada no dia 8 de março de 2023 para abrir o Interação 2, que será extraordinariamente fantástico também. Mas temos, então, a honra e a alegria imensa de receber essa pessoa incrível, esse professor maravilhoso. Fiz com ele um curso de 1 ano e meio na USP. É o nosso amado, querido e bonitão, doutor Lino de Macedo. Está aí, doutor? Doutor Lino está por aí? Boa noite, doutor Lino. Boa noite.
Então, muito Vamos obrigado, Célia, pelo carinho aí da sua apresentação, da sua lembrança. E, e eu acho que é, a gente pensar sobre inteligência nesse sentido, até que eu vou usar como mote da nossa conversa a frase que a Célia trouxe do Piaget, né? Inteligência é o que você usa quando não sabe o que fazer. Então, eu vou tentar falar para vocês o que eu entendo, né? E a gente não combinou, mas o que eu pensei falar no começo tem muito a ver com isso que ela falou. Eu Então, só olha, queria, Lino, posso oi, te faz pedir favor, Célia. uma gentileza? Eu quero que você fale de você. Eu tenho os slides aqui com o seu Ah, currículo. Então, não, não, mas não graduado, precisa. não Não, não precisa, precisa. professor? Não, não. É o Tá bom. seguinte, gente, olha, eu sou. É isso. Não precisa. Pode tirar. Pode Pode tirar. tirar. Eu falo, Ótimo. olha, na verdade, né, gente, eu sou um professor, e um professor de psicologia do desenvolvimento, né? A vida toda eu me formei em pedagogia em 1966. E a partir de 1967 até hoje, eu dou aula de psicologia do desenvolvimento. E o meu apoio teórico, conceitual, é a teoria de Piaget, entre outros autores. E depois que eu me aposentei no Instituto de Psicologia da USP, em 2011, eu estou trabalhando num instituto chamado PENSE, Pesquisa e Ensino em Saúde Infantil, Olha, vinculado ao Hospital Sabará. E lá eu atuo também como professor de psicologia do desenvolvimento. E então minha vida é essa. Eu orientei muitas teses, muitas dissertações como professor de pós-graduação. Mas enfim, o que importa é a gente estar aqui juntos hoje nessa última, penúltima, na verdade, né, Célia? Nessa penúltima reunião. E é um prazer estar aqui com vocês e ficar durante um tempo junto com vocês, pensando sobre coisas que a gente julga importante, né? Que a Célia julga importante, tanto assim que ela elegeu isso como parte do seu programa, como o coração mesmo do seu programa, né? A problemática da interação, a problemática da inclusão, a problemática da inteligência nas múltiplas possibilidades de sua integração. Então, eu vou começar a falar sobre inteligência e inteligência para Piaget. Olha, para o Piaget, né, antes disso, eu queria comentar com vocês, tem um dicionário de etimologia que eu gosto muito de consultar, ele se chama Dentro do Dentro, do não Whittaker conheço. Salles, é dentro do dentro, ou seja, ele vai para dentro das palavras, Olha que dentro do lindo. dentro. Então, olha que quer dizer inteligência, né? Tá. Inteligência, eu vou ler o que ele explica, é saber escolher as melhores alternativas que se nos apresentam diariamente é ser inteligente. Ou seja, saber escolher as melhores alternativas que se nos apresentam diariamente é ser inteligente. Ser inteligente é ler nas entrelinhas da vida e das oportunidades. E essa ideia de inteligência tem a ver com lógica, com razão, com pensamento. Sobre isso eu vou falar um pouco mais para frente. E olha, vocês Então, inteligência quer dizer interlegere. Legere quer dizer ler, interpretar, compreender, atribuir significado. E interlegere porque inteligência é ler nas entrelinhas. O que E não faz está parte da dito ou mesma pouco. família, hein?
o que não está dito muitas vezes, o que não está posto. Isso, exatamente. Nós vamos trabalhar com calma essas coisas todas. E olha que bacana, né, gente? Da mesma família de inteligência, nós temos a leitura, ler no sentido de compreender, fazer escolhas, assimilar. Eleitor, eleitor é o escolhido pelo voto. Nós acabamos de ter uma eleição e nessa eleição pessoas foram escolhidas pelo voto. Então, por isso que eleitor tem a ver com, é da mesma raiz etimológica de inteligência. Elite. Elite quer dizer escolhido pelo social. Olha, a pessoas que pertencem, por exemplo, à elite social. Elegante, né? A Célia, por exemplo, é muito elegante, é escolhido pelas maneiras, pelo bom gosto, pelo jeito de estar, né? Então, enfim, isso é mais. Agora, vamos pensar um pouco em termos de Piaget, né, gente? Vamos pensar numa criancinha pequena. Uma criança pequena, ela nasce beneficiada. Só um pouquinho, Célia, que eu vou pegar Fique à vontade. Veja, uma criancinha pequena nasce beneficiada, espera-se, por duas situações. Pela hereditariedade, ela recebe uma herança biológica, graças à qual ela sabe respirar, sabe mamar, sabe ver, ela tem recursos de ter experiências, né? Tem o gosto, ela nasce com capacidade de ouvir, né? Pensando na criança que tem a felicidade de nascer em boas condições, etc. Então, ela nasce herdando dos seus pais, da biologia, na verdade, né? Da biologia dos seus pais, dos seus ancestrais. Ela nasce com esses saberes, ela nasce sabendo mamar, sabendo respirar, sabendo mexer com os braços e pernas, sabendo ouvir ou reagir a estímulo sonoro, sabendo cheirar, ou seja, reagir a estímulos gustativos, estímulos olfativos, etc., etc. Né? Então, e também, por outro lado, e ao mesmo tempo, ela nasce, né, supondo que ela tenha também esta felicidade, de uma mãe, de uma família que quis ter essa criança, que desejou ter essa criança, uma mãe que gestou essa criança, uma mãe que, por mais inexperiente que seja, ela tem experiência de mundo. Ela é uma mulher, é um adulto que tem um filho, que conta com pessoas que podem ajudá-la, a sua própria mãe, a sua família, os médicos, os pediatras, enfim. A criança é pequena, então, quando nasce beneficiária de duas heranças. Uma herança biológica e uma herança sociocultural encarnada na figura de uma função materna, representada por uma mulher, na maior parte dos casos, graças aos quais essa criança pode viver, ser alimentada, ser cuidada, que troca de roupa dela, põe para dormir, cuida dela, etc., etc. Então, a criança pequena nasce com dois tipos de saber, ou de domínio, ou de transmissão. Uma orgânica, biológica, e outra sociocultural, ambiental, representada pelos cuidados, pelo amor, por tudo aquilo que a função materna significa. Professor. Eu digo função materna porque pode ser um homem. Tem homens que têm função materna, que agem como se fosse uma mãe. Da mesma forma que tem mães que têm função paterna, além de ter a função materna, porque elas agem
na perspectiva de um pai. Mas fala, Célia, por favor. É uma pergunta, na realidade, assim, que me ocorreu. Se eu estiver te atrapalhando, você me dá uma bronca que eu fico quietinha, viu, professor? Tá bom, não, claro, O sem que você problema. está colocando é muito importante, porque você está falando da questão biológica, genética, Isso, hereditária e da função isso. social. Aí eu vejo três autores, três teóricos nessa fala. Se eu estiver errada, por favor, eu acho que a inteligência também Claro, é ter humildade de não saber. Você está claro, claro dizendo que sim. sobre Piaget, muito de Vygotsky sobre a influência do meio e também de Isso, Winnicott, da mãe suficientemente isso. boa. Maravilha, Seria isso? perfeito, Célia. Você, exatamente. Tá, Agora, então esses são os dois lados conhecidos, tá. porque a herança genética é um conhecimento herdado e a herança sociocultural é um conhecimento possuído, vamos dizer assim, por aquelas pessoas que cuidam da criança. Muito bem. Agora, escutem isso que eu vou falar, gente, por favor. A criança pequena sabe mamar, mas ela não conhece a mama da mamãe. Por impossível. Ela nasce sabendo mamar porque ela é um mamífero. Ela tem reflexo de sucção. Mas, por impossível, ela não conhece a mama, o seio, que pode ser da mãe biológica e pode ser até de uma outra mulher que tenha leite, não tem importância nenhuma, ou de uma mamadeira, que é uma mãe substituta, nesse caso. Ou seja, ela não conhece a mama da mamãe e nem conhece a mamãe. Ela está sendo apresentada a essa mamãe. Então, por isso que para o Piaget, junto de dois conhecidos, existe um terceiro que é lidar, enfrentar com o desconhecido. Porque a criança que nasce não conhece a mama da mamãe. Tá. Ela não conhece a mamãe nesse sentido social. Ela não sabe quem é essa mamãe. Então, para ela é um desconhecimento. Então, o que é inteligência? Inteligência é essa capacidade do ser humano de enfrentar o desconhecido para ele e, num contexto de interação, num contexto de transação, num contexto de troca, como foi bem dito no filme inicial, num contexto de relação, aquilo que era desconhecido vai sendo pouco a pouco conhecido. Vamos continuar no exemplo da mama da mamãe. Né? Vejam vocês, né? Como todos vocês sabem, o mamilo é muito diferente. O mamilo tem mamilos que são. Tem mães que têm um mamilo muito grande, outras não têm mamilo, ou seja, a ordenha é algo muito sofisticado. Por mais que a criança tenha reflexos desenvolvidos, ela tem mulher que tem uma mama com muito leite e que a criança tem que mamar bem levezinho, senão ela afoga. Tem outras que ela tem que fazer uma ordenha forte. E tudo isso é desconhecido. Ou seja, ser inteligente é enfrentar o desconhecido e enfrentar o desconhecido como? Estabelecendo relações, coordenações. Ou seja, a criança precisa coordenar agora a língua, a boca, a respiração, o olho, o cheiro, o gosto, porque o leite tem tudo isso, né? O leite tem temperatura, tem gosto, tem cheiro, Tem ela prazer. mama, tem prazer, tem gosto no sentido de prazer, de algo delicioso que alimenta em todos os sentidos. Ela precisa respirar, porque exige, é um trabalho o mamar, é um trabalho. Ela olha, né? Não por acaso, muitas crianças, enquanto estão mamando, estão olhando para a mãe, estão conversando com a mãe. Né?
ela... Então, coordenar é juntar estas partes que, no começo, são separadas. Eu gostava de brincar com os meus alunos que a mãe, né, com todo o respeito pelas mães, para uma criança pequena, é um monstro. É aquele olhão, é aquela bocona, é aquele peitão, é aquela Chapeuzinho mãozona. vermelho. Hein? Chapeuzinho vermelho. Agora, então, uma mulher, o rosto de uma mulher, o seio de uma mulher, os olhos, para nós adultos, proporcionalmente tem uma pequena parte do corpo, mas para a criança pequenininha é aquele olhão, é aquela bocona, é aquele peitão, é aquela mãozona, porque são essas partes do corpo que é com quem ela se relaciona, que interagem com ela. Então, o trabalho da inteligência é coordenando, né? O mesmo vale para o ponto de vista do corpo. A criança não sabe, e o Piaget tem estudos maravilhosos sobre isso, mostrando como a criança, pouco a pouco, vai juntando. Ela olha, pega, põe na boca. Ou ela olha, pega e chacoalha para ouvir o barulho. Então, ser inteligente é ir. Ser inteligente é se relacionar com o desconhecido, na perspectiva da criança, e se relacionar com o desconhecido é e no plano da experiência e coordenando essas informações de tal forma que pouco a pouco elas se tornam complementares, né? Por exemplo, né, vamos pensar na voz, né? No começo, no primeiro ano de vida, a voz é música. As crianças não entendem o significado das palavras, mas elas entendem a altura, a intensidade, o timbre, a velocidade, a melodia, né? A voz grave ou aguda. Não é que ela sabe dizer essas coisas que eu estou dizendo, ela sente pela experiência. Por isso que o tom de voz, o jeito como a mãe olha para o filho, como ela conta histórias, como ela canta, como ela conversa com a criança, mesmo que ela não esteja entendendo nada, ela está entendendo a música das palavras, dos sons. Sons graves, sons agudos, sons intensos, sons breves. E isso é maravilhoso porque ela primeiro aprende a música da língua para depois entender o significado das palavras. Nossa, que lindo! Nunca tinha Né? O pensado. significado das palavras. Então, por isso que no primeiro ano de vida, nos 2 primeiros anos de vida, é muito importante que as crianças que se escute as crianças e que as crianças tenham estímulos auditivos, estímulos verbais, estímulos sonoros, estímulos olfativos, estímulos gustativos, estímulos táteis. Porque todos esses estímulos exercitam, são experiências sensíveis que pouco a pouco vão se juntando, diferenciando e juntando e permitindo que a criança vá conhecendo o mundo que lhe rodeia, né? As coisas, né? As pessoas que lhe são caras, as pessoas que lhe dão esperança, que lhe dão confiança, que são suficientemente boas, já que a Célia lembrou o Winnicott, as pessoas com quem elas podem ter confiança que não lhes faltarão nas suas necessidades, etc. Então, esse desconhecido, esse ignorado por impossível, ele vai, pelo trabalho da inteligência, ganhando sentido, ganhando integração, ganhando complementaridade, ganhando relação entre as partes que formam um todo. E de tal forma que a gente tem uma criança, por exemplo, que com 1 ano de vida, ela olha, ela pega, ela põe na boca, ela chacoalha, ela esconde, ela procura o objeto, ela reage com sons, mesmo que ela não fale ainda,
ela emite sons diferenciados, ela se relaciona com as pessoas, né? Isso é maravilhoso, né? Então, gente, inteligência é, é essa capacidade de inteligência, é essa capacidade de uma criança que desconhece as pessoas e as coisas do mundo, desconhece a língua da sua cultura, desconhece a religião dos seus pais, os costumes, as regras, porque isso não é herdado nesse sentido dela. Ela vai, pouco a pouco, aprendendo pelo trabalho da inteligência, pelo trabalho da inteligência. Por isso que inteligência, né, no sentido de Piaget, é saber fazer escolhas, é coordenar, é relacionar, é interagir, é efetuar trocas, é argumentar, é sentir, né? É fazer escolhas, é, é desenvolver uma sensibilidade de tal forma que o desconhecido, pouco a pouco, vai sendo conhecido, vai sendo assimilado, vai fazendo parte do sujeito. Eu Entende? tenho uma Então, dúvida, professor. claro, claro, Célia, faz por favor. Então, Piaget faz parte da nossa vida, e a minha, principalmente, é permeada muito por Vygotsky. Tem a questão do instinto. Eu nunca Isso. tinha ouvido, com essa categoria que você nos trouxe, com esse brilhantismo, professor, essa questão da Sim. inteligência, desse desconhecido, dessa mãe, dessa troca, dessa mama. Não são atos instintivos, porque ele está no sensório motor, professor? Isso é uma Desculpa, boa pergunta. é uma pergunta boba, mas assim, eu Não, quando não, fico não, não, veja, inquieta. isso, por exemplo, né, Célia, o Piaget, em vez da palavra instinto, ele usa a palavra tendência, ou Ah, seja, mas que tem o mesmo sentido. Agora, um instinto que seria, na verdade, um instinto é uma coordenação motora construída no processo de gestação e do ponto de vista biológico. Da mesma forma que nós temos tendências, por exemplo, não é? É muito raro e dá inclusive notícia na televisão, uma mãe, por exemplo, que tenha gestado um filho, o rejeite, não queira ficar com ele e tal, porque até tem gente que diz instinto maternal. Instinto maternal seria essa tendência, quer dizer, a mulher que tem um filho, de um modo geral, com raras exceções, ela quer cuidar dele, ela quer protegê-lo, ela quer amá-lo, ela deseja o melhor para ele. E, inclusive, as mães que têm filhos comprometidos são o melhor exemplo disso. Quer dizer, apesar do filho ter muitas dificuldades, muitas limitações, tem muitas crianças, por exemplo, que lutam pela sobrevivência com muitas dificuldades, essas mães, né? Eu trabalho num hospital, por exemplo, que tem crianças que ficam 6 meses, que antes de conhecer a casa já nascem e ficam hospitalizadas com problemas gravíssimos, e a mãe está lá, incansável, amorosa, sim. esperançosa, cuidando do filho, mesmo que ele tenha um problema, infelizmente, tem crianças que nascem com problemas de diversas ordens, né? Então, mas o que eu quero falar para você, tem gente até que chama isso de instinto maternal, quer dizer, que é essa tendência de uma mãe ou de quem tem função materna, pode ser um homem, né? Sim. Tem muitos homens que têm função materna, que é essa função do cuidar, do se importar, do amar a qualquer preço, né? Porque é a tua história, né, Célia? Não sei se eu estou mudando muito, mas assim, existe o filho idealizado, existe o filho que nasce.
O real. o filho real. E nem sempre eles coincidem. Sim, Às vezes eles divergem no sexo ou no gênero. Você imagina um filho com olhos azuis, ele nasce com olhos castanhos, ou vice-versa. Enfim, então, de novo, né? Você não conhece o filho. Veja, para a mãe também é um trabalho de inteligência conhecer esse filho real com quem ela interage, porque ela não tem informações sobre esse filho. Isso não está no livro. sim, não tem controle, não tem manual de Não tem instruções. manual. É a tua história, né? Eu posso ter dado essa aula 1 milhão de vezes. Hoje, é a primeira vez, ela é única, porque nesse contexto, nesse momento, nessa situação, no dia que eu estou hoje, com você, com a Patrícia, com as pessoas que nos ouvem, é a primeira vez. Eu quero Então, aproveitar, professor, só um minutinho e falar, porque esse chat é maravilhoso. Gente, coloque o canudinho aqui, suga o professor Lino, façam perguntas, ele se coloca à disposição de vocês. Já perceberam que nível, que categoria, que brilhantismo, que espetáculo que é o professor Lino de Macedo. Então, façam perguntas, participem, mandem emojis para o professor Lino de Macedo, para ele sentir o nosso clima de amorosidade aqui. Então, já olha, conversei com o chat vai reagir. Eu queria te perguntar, professor, sim, pode falar. nesse primeiro ano de vida, de 0 a 2 anos, vamos dizer, segundo a neurociência, inclusive, né, que são as janelas de oportunidade, onde os maiores Isso. desafios, estímulos e tal precisam ser trabalhados para que haja potencialização. É assim que poderíamos dizer, entendemos conceitualmente o que é inteligência na sua fala, mas Isso. na vida, como isso Isso, serve, perfeito. Isso. professor? Célia, enquanto você estava falando, me ocorreu o seguinte exemplo. A Tá, criança nasce com possibilidades de linguagem. tá. Ou seja, uma criança que nasce em condições saudáveis, ela nasce com a potencialidade de aprender qualquer língua. Bom, no nosso caso, nós nascemos com possibilidade de aprender qualquer língua, mas a língua que nós aprendemos é a língua portuguesa, porque nós nascemos no Brasil. A criança não é que nasce, que é criada na China, ela fala o chinês. Que é criada na Rússia, o russo, e assim sucessivamente. Ou seja, nós temos inteligência como possibilidade de aprender qualquer língua, mas isso é poda neuronal. O que é poda neuronal? Quer dizer, se você não desenvolve, não estimula, não usa aquela possibilidade, o que você tem é uma poda neuronal. Por isso que tem crianças, você sabe, tem pessoas que falam 4, 5 línguas na educação infantil. Tem criancinhas, por exemplo, que falam o dialeto de casa na escola. Você sabe que fala 3, 4 línguas ao mesmo tempo e entende. Por quê? Ela teve um ambiente que estimulou essas múltiplas possibilidades de falar uma língua. Agora, para aquelas línguas que você não foi estimulado, você não teve oportunidades ambientais de falar, existe o que eles chamam de poda neuronal. Por isso que é importante, do ponto de vista do desenvolvimento da inteligência, você ser estimulado porque a inteligência, enquanto capacidade de enfrentar e resolver problemas, fazer escolhas, se você não tem problemas, se você não tem escolhas, Sim. se você não tem oportunidades, você não exercita. Entende? Sim. Então,
Isso é super. Por isso que, você sabe, há crianças pequenas que, infelizmente, seus pais conversam pouco com eles. Leem poucos para ele, porque não tem tempo, porque não sabe ler. E são crianças pouco estimuladas. Então, Sim. são crianças que, mais tarde, vão ter um repertório verbal muito mais pobre do que crianças que tiveram a felicidade dos seus pais poderem e saberem conversar com elas, lerem para elas, cantarem, estimularem os órgãos dos sentidos. Isso vale para tudo, para repertório emocional, crianças que, em vez de poderem se expressar, são contidas, né? Então, do ponto de vista prático, inteligência, ela é, na verdade, é, essa prática de você ir coordenando relações e, com isso, desenvolvendo competências, né? Perfeito. Aí, veja, aí eu gostaria de falar um pouco sobre habilidade e competência, que são dois termos muito importantes. Então, se você olhar no dicionário, competência é sinônimo de habilidade, mas habilidade não é sinônimo de competência. Eu vou tentar explicar isso. Veja, quem é competente é habilidoso. Quem é competente é habilidoso. Ou seja, para ser competente, você tem que ter habilidades. Habilidades verbais, habilidades comunicativas, habilidades sensoriais. Depende da atividade. Por exemplo, nós estamos em Copa do Mundo, né? Os jogadores são extremamente habilidosos no manejo com a bola, seja com a cabeça, seja com o corpo, com os pés, com as mãos, pensando nos goleiros. Então, eles são extremamente habilidosos. Então, o que é habilidade, né? Habilidade é um domínio prático, um domínio de exercitação, de exercício, de pôr em movimento alguma coisa. Por exemplo, a Patrícia tem habilidade, ela desenvolveu a habilidade de comunicar os sinais, como é Ali. que fala? Os sinais. A Libras, a língua brasileira de sinais. Isso. Então, a Patrícia, ela tem uma extrema habilidade manual, gestual, para falar, comunicar-se com os colegas através da Libras, que é uma linguagem, né? Então, ela é extremamente habilidosa. Ao mesmo tempo, agora, o que é competência? É uma Porque habilidade. treinou bastante, né, professor? Desculpa. Porque a habilidade tem que ser Ela se formou, exercitada. ela treinou, ela. Bom, o que é competência? Competência é uma habilidade, é uma habilidade exercida numa situação em particular. Por exemplo, um jogador pode ser extremamente habilidoso com a bola, mas naquele jogo, naquela partida em particular, ele não fez gol, ele não está no melhor dos dias. Por exemplo, a Patrícia, por mais habilidosa que ela seja, ela depende de mim. De repente, eu não sou um bom palestrante para ela se comunicar usando isso. Às vezes eu falo depressa demais, né? Às vezes a internet não está boa, às vezes, enfim. Então, a competência é uma habilidade exercida no seu melhor numa situação, num contexto. Eu posso ser habilidoso e naquela situação, quer dizer, a pergunta é, hoje o melhor do Lino pode ser expresso? Pode ser apresentado? Se foi, eu fui competente nessa palestra. Se não foi, eu continuo positivo.
Mas, fala, hoje o Lino não estava no melhor dos dias, ele estava confuso, ele por alguma... Entende? Então, a Patrícia, ela pode ser uma ótima, e eu acredito que seja, intérprete. Mas, de repente, hoje, considerando ela, considerando o palestrante, considerando a internet, considerando tudo, né? Por isso que competência é você mobilizar recursos diante de uma situação, problema, e expressar o melhor que você pode, tendo em vista aquilo que é requerido na situação. Por exemplo, né, Célia? Aí entra o aspecto emocional. Muitas vezes, a gente... por exemplo, você sabe, tem professores que certos alunos mexem com o emocional deles. Dependendo do tom de voz, do jeito que eles falam, a postura com o corpo, o jeito como eles perguntam, o jeito como eles usam, enfim. Então, ser competente é você lidar com atitudes, habilidades práticas, habilidades conceituais, atitudes, né? Por exemplo, de repente alguém no chat escreve alguma coisa que altera o rumo da minha palestra, da minha conversa com você. Tem várias perguntinhas bárbaras aqui. Depois nós vamos responder. Vamos responder todas. Professor Ciro. Agora, Célia, se você quiser, a gente pode então partir para as perguntas, porque agora eu gostaria de mudar de assunto. Ficamos na mesma coisa, mas mudar de ênfase. Tá. Eu só queria te fazer uma pergunta antes de ir para o chat, que é a seguinte. Eu sempre tive, por exemplo, muita dificuldade em matemática. Então, aí eu estou saindo um pouquinho de Piaget e dando uma olhada em Gardner, assim, olhando dando uma ré. Gardner coloca para todos nós, e o programa Interação desse ano tratou de várias formas de inteligência, denominado por nós como capacidades ou como habilidades, e até por alguns palestrantes como competências. Então, ser inteligente emocionalmente, tendo uma boa relação com o outro, sabendo manejar bem o meu corpo, estimulando movimentos, sabendo distinguir sons, enfim, trouxemos as 9 inteligências de Gardner, mas considerando que existe uma inteligência e várias áreas do cérebro, onde, sendo estimulada, elas se desenvolverão, elas terão condições de ir além. É nesse sentido, professor. Então, vem a pergunta. A pergunta é: como eu considero... Porque uma professora disse para a mamãe que eu era muito burra, porque eu não sabia fazer problemas. Ela disse, olha, Celinha, não vai. Ela é uma pessoa que não tem capacidade. Ela não disse burra com todas as letras, mas... E a mamãe acreditou nisso, e disse, você não aprende, você não aprende. Só que aí eu saí dessa área de exatas já desde pequenininha, e aí eu fui pintar quadros, eu fui fazer outras coisas, eu fui ler, estudar, escrever. Então, qual é a medida dessa inteligência? Como que isso acontece na nossa vida, nos influencia? Perfeito, Célia, ótimo. Você sabe que na perspectiva de Gardner, essa inteligência que você se refere é o que ele chama de inteligência lógico-matemática. Sim. E a inteligência lógico-matemática, ela supõe você ter oportunidades de exercitar, de praticar, sem ser criticado por burro, sem ser num contexto respeitoso, afetivo, desafiante, num contexto gostoso,
num contexto favorável à aprendizagem, ser desafiado a trabalhar com cálculo, ou seja, correspondências, geometria, álgebra. Por exemplo, Célia, o meu trabalho é justamente desenvolver o raciocínio lógico-matemático em alunos. E eu faço isso utilizando jogos. Então, como é que eu faço? E por que jogos? Porque eu pego um conteúdo fácil. Por exemplo, você conhece o Sudoku? Ai, adoro. Então, olha, vamos pensar o Sudoku, por exemplo, né? O Sudoku, você trabalha com os números de 1 a 9, que Sim. você não repete nem na linha, nem na coluna, nem no bloco. Sim. Então, a ideia é complete os números que faltam, desde que o mesmo número não seja repetido na linha, na coluna, nem no bloco. Ou seja, é relativamente simples. Então, para isso, você tem que desenvolver uma série de capacidades. Por exemplo, você bate o olho e eu vejo os números que tem e os números que não tem. Eu, por exemplo, trabalho com Sudoku. Se eu olhar para uma linha, eu imediatamente reconheço os números que tem na linha e os que faltam. E eu faço isso ao mesmo tempo na linha, na coluna e no bloco. Isso que é coordenar perspectivas. E isso é um raciocínio espacial, porque significa ver o mesmo número onde ele está e onde ele não está ao mesmo tempo. Isso que é ser inteligente. Na linha, na coluna e no bloco. A gente teria que fazer uma oficina para ganhar sentido, mas você está me entendendo, né? Então, eu veja estou que, olha... já está convidado, em nome do CIESP, para você... Não sei se o senhor aceita ministrar um supercurso. Claro, a gente conversa sobre isso, Célia. Conversamos. O senhor quer responder o chat, professor? Célia, mas por outro lado, veja, olha aqui, ó. Você... Veja, coerência... Um artista trabalha com coerência. Você trabalha com matemática, não na matemática, mas você trabalha com matemática nas outras áreas. Por exemplo, se você me permite, um artista tem que saber combinar cores. Ele tem que saber combinar, ele tem que trabalhar ele tem que saber ordenar cores, porque a cor de fundo ela interage com a cor por cima. Ele tem que ordenar, ele tem que combinar tonalidades, ele tem que, ou seja, ele tem que localizar os objetos, onde você vai pôr, em cima, embaixo, no meio. Ele tem que trabalhar com contornos. Tudo isso é matemática. Sim, a Só vida que não é matemática, não é matemática na linguagem da matemática. É matemática na linguagem das artes, da sensibilidade, do gosto, da estética, da coerência. Uma coisa combina melhor com outra. É muito interessante isso, quer dizer, você foi procurar, você encontrou a matemática em outros lugares. Quem escreve, porque o logos não é só da matemática, o logos é da linguagem. Linguagem é coerência, é estética, é prosódia, é argumentação, é trabalhar com hipóteses, é trabalhar com estruturas linguísticas. Tudo isso é da matemática também, entende? Só que você encontrou isso em outro lugar, porque você é inteligente. Somos todos. O duro, né, Célia? O duro, Célia, é que muitas vezes nós temos pessoas que, por serem chamadas de burras, de analfabetas, não buscam essas alternativas em lugar nenhum e se sentem incapacitadas, diminuídas, excluídas. Isso é bem comum. Sim. Infelizmente, isso é bem comum. Elas se recusam a enfrentar. Você não recusou. Você foi procurar isso nas artes. Você foi procurar isso na leitura, na escrita.
na linguagem, nos cursos, nas oficinas. Ou seja, você encontrou alternativas em que aquilo para o qual aparentemente você não tinha jeito ou gosto, você encontrou em outro lugar. E aqueles que, por causa disso, são excluídos ou se excluem. Porque o duro é isso, né? É você ser excluído, e o duro também é você se excluir. Eu não sirvo para isso, é muito areia para o meu caminhão, eu não dou conta, eu sou um zero à esquerda. E, infelizmente, você sabe, né, Célia, muitas pessoas têm essa atitude. Sim. Às vezes, por boas razões, eles tiveram motivos para isso. Mas isso não faz bem para eles, né? Não Para conseguiram nós, né? alavancar, né? É verdade. Aqui no chat, professor, nós temos pessoas, algumas pessoas perguntaram, isso que você está trazendo para a gente, professor, o senhor é brilhante, viu? Meus parabéns. Assim, cada vez que eu escuto você, eu fico encantada. Sabe que eu sou a sua fã número 1. É uma pessoa Ora. esplêndida, você sabe disso. Quando você fala de inteligência e que não existe uma medida ou um padrão, mas que o ato ou o fato de resolver problemas, de enfrentar esse cotidiano, também tem no bojo a questão da inclusão está muito ligada, professor. Isso, é uma bela pergunta. Eu vou fazer uma colocação e eu gostaria de fazer uma provocação, Célia, que interessante. Depois de tantos anos pensando sobre inclusão, esse ano um quilombola mexeu comigo de um jeito que eu gostaria de mexer com você também. Mas antes disso, eu quero falar da inclusão. Veja, eu acho que as pessoas mais comprometidas, nesse sentido que nós estamos conversando, são as mais inteligentes. Por quê? Apesar de todas as restrições que elas têm, seja no caso orgânico, pensando nas crianças que têm comprometimento orgânico, seja no sociocultural, pensando nas crianças filhas de famílias pobres, com poucos recursos, etc. Elas têm uma limitação e muitas crianças fazem dessa limitação um motivo para se desenvolverem, para irem mais longe. Muitas só sobram, né? Muitas, obviamente, não conseguem. Isso, mas eu diria que crianças muito limitadas são muito inteligentes, porque com poucos recursos, elas muitas vezes conseguem muitas coisas. E nós, muitas vezes, com muitos recursos, não vamos muito para frente. Não é verdade? Porque também tem o oposto. Sim. Falta talvez. Célia, eu vou fazer uma provocação para nós aqui pensarmos. A palavra inclusão precisa ser bem compreendida, porque senão ela gera mal-entendidos. Por exemplo, porque incluir é por dentro, é tornar igual, dar a mesma chance. Então, o que o quilombola falou, ele falou assim, eu não quero ser incluído, eu não quero virar branco, eu não quero ser reconhecido como alguém que se comporta como um branco, que tem os mesmos hábitos dos brancos, que tem a mesma religião dos brancos, que tem a mesma cultura dos brancos, que tem os mesmos gostos dos brancos. Eu não quero ser incluído, eu quero ser reconhecido. Uau. Isso mexeu comigo, Célia, porque de fato, né? Veja, vamos pensar numa criança comprometida. Inclusão porque assim, uma leitura de inclusão, que é a que eu gosto, qual é o ótimo das possibilidades dela se desenvolver dentro dos seus recursos. Perfeito. Outra coisa eu nego o comprometimento dela e comparo ela com uma criança que tem outros recursos e quer que essa criança seja igual a outra.
Não tem uma leitura de inclusão nessa perspectiva, Célia? Tem sim, mesmo porque, professor, eu creio que aí está talvez o maior ou o gigantesco nó da educação. A, a não inclusão, vamos dizer, ou não reconhecimento, que eu amei, ele acontece de forma, às vezes, até velada, e às vezes de forma escancarada. Quando É um verdade. professor, por exemplo, ele ministra o mesmo conteúdo da mesma página no quinto A e no quinto ano B, é porque ele está sem cuidado algum, ele está repetindo um padrão, imaginando que as duas turmas tenham a mesma disponibilidade, possibilidade, condição Perfeito. de andamento, porque foi uma forma. Ele foi lá, ministrou página Isso. 15 no quinto A, página 15 no quinto B. Isso para crianças tidas como normais. Para as crianças com transtornos, com dificuldades de aprendizagem, eu acho que o maior processo nodal é exatamente o que o senhor trouxe hoje, de uma forma muito clara. Não é possível comparar uma criança com a outra e igualar da Isso. Não. mesma forma. Esse é o problema, professor. É a mesma prova, o mesmo modelo. Por quê? Porque existe um padrão. E esse Isso. padrão reprova, reduz a criança. E para as crianças que precisam, um autista, uma criança com dislexia, com TDAH, ele jamais será igual ao outro, como nenhum é igual ao outro, mas a escola, nesse padrão instituído, tem falhado bastante, apesar Isso. dos avanços, apesar das conquistas. Isso vale isso, a escola e todos nós, né, Célia? Porque, assim, Todos. como é que eu reconheço uma pessoa, por exemplo, como tendo um transtorno de déficit de atenção, né? Como é que eu Sim. reconheço? E reconhecer não quer dizer, então, condená-la àquela posição, mas qual é o ótimo das possibilidades? Reconhecendo as características dela, ela pode se desenvolver, ela pode se aprimorar, etc, etc. E, é, porque, às vezes, Célia, eu gosto de brincar que a vida, vamos pensar na doença, vamos fazer a comparação entre doença crônica e doença aguda. Doença aguda é aquela doença, por exemplo, você tem uma gripe, você fica 2 ou 3 dias mal e zera. Depois de 2, 3 dias, você está igual estava antes. Ou Sim. seja, o agudo, ele zera, ou seja, você recupera, só para brincar com o conceito, né? Você recupera 100%, aquela condição anterior. A doença crônica, né? Eu tenho várias doenças crônicas. Ficar velho, aliás, ter que conviver com doenças crônicas. Não diga eu A tenho. Fala, estão aqui, ainda não são minhas, não me pertencem. Mas veja, então, a doença crônica é aquela que você tem que aprender a gerir. Gestão é um termo importante para você, eu sei. Você tem que aprender a gerir, conviver, compreender, né? Interagir, se relacionar, às vezes perdoar, aceitar, mas sabendo que ela não vai embora. Por isso que ela é Sim. crônica. A vida, nesse sentido, ela é uma doença, é como uma doença crônica, fazendo essa metáfora, né? Você tem que Sim. aprender, se eu tenho TDAH, como é que eu reconheço isso, convivo com isso, aceito isso e me cuido em relação a isso. Sim. Busco ajuda em relação a isso. Me torno o melhor possível dentro dessa condição. E não fantasio uma possibilidade de ficar livre, de ser como o outro.
como se o outro não tivesse outras coisas, né? Porque a médio ou longo prazo, todos estaremos na mesma condição, né? Teríamos alguma coisa a lidar, né? A enfrentar, a reconhecer, a conviver. Então, como é que eu incluo o TDAH na minha vida ou na sua vida? E, por esse reconhecimento, né, a gente passa a interagir na diversidade das possibilidades de enfrentamento. Porque, para mim, isso é que é interação. Não é incluir nesse sentido de subordinar. Eu te incluo na medida em que você entra na minha religião, na minha cultura, nos meus valores, no meu time de futebol, no meu partido político, nos meus gostos, etc. Isso é subordinar, não é incluir. Eu estou falando isso, né, Célia, porque, de fato, educação, na sua origem, se a gente não tomar cuidado, educar quer dizer tornar dócil, educere. E tornar dócil tem um sentido positivo, bom, e tem um sentido negativo. Porque, assim, quando a gente nasce, é a tal história. Eu estou disponível para aprender qualquer língua, quaisquer valores, quaisquer culturas. Educar-me é eu aprender a virar brasileiro. Eu aprender a ser filho daquela família. Sim. Educar para os costumes dessa família, educar para os valores dessa família, educar para a língua dessa família. E, obviamente, não me subordinar, porque aí, se eu não concordo, eu divido, eu argumento. Aí vem a coisa lá do Piaget do fazer escolhas, do criticar, do não ser um dócil nesse sentido de submício, mas uma pessoa que agora pertence a uma cultura, a uma sociedade. Acho que é Né? Foucault, não é, professor? É Foucault que fala da docilidade? Não me lembro. Ele faz a crítica a isso, exatamente, ele faz a crítica a isso. Isso. E a educação é quando você... Era um ponto que eu queria falar. Então, incluir começa por reconhecer. Incluir não é subordinar, mas é interagir. São termos que você valoriza no seu programa. Se relacionar, gerir, relacionar. Eu creio que, ao reconhecer, eu considero todos inteligentes, porque todos têm potencial ou adormecido ou a ser trazido à tona. Isso. E não de forma a comparar, a medir. Comparar ou submeter, porque o problema... Você tem o problema do comparar e do submeter. Amei, professor. Né? Submeter quer dizer... Isso, porque submeter, na verdade, aí eu tenho um superior e um inferior, né? Entende? Eu tenho um superior e um inferior. Aí você continua na mesma situação. Tá. Olha, bom, professor, tem algumas questões aqui. O senhor quer complementar? Não pode falar sobre as questões. Isabel, você pode me ajudar a colocar, porque eu não acho. Espera aí, professor. Aqui, ó. Que tipo... a Isabel colocou outra. Professor, isso. Como podemos ajudar nossas crianças? A boa pergunta, excelente. Mergulhadas nas telas dos computadores, dos inteligência artificial, que é tão falada, enfim, mas esse uso abusivo, muitas vezes, como é isso, professor? Ótima pergunta, Enedi, eu acho, que Enedi ou Enedi, não sei. Enedi, talvez, né? Ótima pergunta, Enedi. Bom, olha, eu vou... Aí tem vários pontos que a gente tem que pensar, né? A cultura do século XXI é a cultura digital.
Ou seja, é a cultura mediada pelas telas, pelos Sim, computadores, pelos tablets, etc. O advento da pandemia, que já tem aí o terceiro ano que nós estamos sofrendo, e está forte, você sabe, né? A Covid sim. continua firme e forte. O Por isso, advento da, né? por O isso, advento Lucília, da pandemia, ele, ele, ele otimizou, ele obrigou o uso mais intensivo desse recurso. sim, Porque, assim, uma cultura não substitui a outra, uma cultura se integra à outra. Por exemplo, a primeira cultura das crianças e do ser humano é a cultura oral. A cultura da relação face a face, a língua, do falar, do cheirar, do abraçar, do contato físico, do estar junto, a cultura do brinquedo, da música, da dança, a cultura da religião, né, do religar. Então, essa é a cultura oral. Depois nós temos a cultura textual, a cultura da leitura e da escrita. A leitura e da escrita não substituiu a cultura oral, ela integrou, trouxe mais elementos, que é a leitura escrita, a questão da memória, depois, etc. A cultura audiovisual do rádio, da televisão, da fotografia, do século XIX, do século XX, ela não substituiu a cultura oral, a cultura escrita, mas ela agregou, introduziu outros elementos, né? Por exemplo, a fotografia, por exemplo, você sabe, até o século XIX, se você quisesse retratar o seu filho, você tinha que contratar um pintor, porque não tinha fotografia. Hoje, né, você não precisa contratar um pintor, a não ser que você queira e tenha dinheiro para isso. Você tira o celular e você faz filmes, vídeos e tal. Então, as culturas se integram. A cultura seguinte conserva elementos da anterior e agrega elementos dos seguintes e transforma. Por exemplo, né, vamos pensar na cultura digital agora. O que é a cultura digital? É a cultura em que o oral continua firme e forte, mas mediado pelos recursos digitais. Por exemplo, hoje, quem não sabe ler, não sabe escrever, passa pelo WhatsApp mensagens por áudio. sim. Ele escuta ou seja, os bancos, por exemplo, os bancos físicos estão sendo fechados, porque agora todas as transações comerciais são Sim. feitas por tablets, etc. E o fato da gente estar junto aqui nessa noite, nós estamos juntos no espaço e no tempo. No espaço, porque estamos estamos mediados por uma tela, e no tempo, porque estamos juntos agora, aqui e agora, sincronomicamente. Bom, até agora eu falei bem, agora eu vou falar mal. Adoro. Agora eu vou falar mal. Porque Gostei. A Edeni tem razão, veja. Mas aí eu vou provocar a Edeni. Edeni, as crianças pequenas, é Edeni, né, o nome da colega, né? Eu não lembro. Acho que Estamos é Edeni. pronunciando correto? É Edeni, deve ser. Edeni. Ah, não, Enedi. 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 Mas, Enedi, vamos pensar um pouco. As crianças pequenas imitam muito os pais, porque elas gostam dos pais, os pais são referência para elas. Elas imitam o bom e o ruim dos pais, hein? Se o pai, por exemplo, tem uma reação bruta, grosseira, brava, ela também imita. Ela imita o bom e o ruim nosso. Muito bem. Hoje, os adultos não são as crianças que ficam o dia inteirinho mergulhado nas telas, nos tablets, nos computadores e nos iPhone, telefone. Somos nós adultos.
Ué, ela vê você mergulhada no computador o dia inteiro, por que ela não pode também? Por isso que é importante uma criança ver os pais escrevendo e lendo, e desfrutando as delícias da leitura e da escrita. É por isso que na escola deve ter muitos objetos de leitura e escrita para que ela possa imitar. Agora, as crianças, os adultos, tem adulto que dorme, tem gente que fica 24 horas por dia com um celular. Estão internadas para Ele tratamento. Se brincar, toma até banho, porque hoje tem celular que pode molhar. Se brincar, toma banho. Então, se você quer corrigir esse problema, e você tem razão, Enedi, as crianças. O problema que eu vejo é a substituição. Quando você integra, as crianças do século XXI são do século XXI. Elas vivem numa cultura mediada por internet, por celular, por iPhone, por tablet, por computadores, por lives, por todo tipo. Agora, o problema, de novo, é o termo caro para a Célia, é gestão. Gestão de tempo, né? Uma coisa você, por exemplo, tem adulto que não consegue 10 minutos de comida sem estar com o celular do lado. Ué, se você adulto não consegue abandonar o celular e ficar 10 minutos junto com seu filho comendo, eu estou falando 10 minutos, hein, ou 15. Por que a criança... Por que você pode e ela não pode? Porque a criança não entende a sua perspectiva. Ah, não, eu trabalho, eu tenho muitos contatos, eu dependo disso, eu sou adulto, eu posso. Ué, se você pode, ela também pode, ela também quer, ué. Pelo menos ela tem os direitos. Então, o problema é gerir. Né? Você sabe que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, eu não gosto de ficar fazendo comparações, mas tem famílias ou tem lugares que é assim, você pode usar computador 1 hora por dia. A partir das 9 horas da noite, não tem tela. Então, fazer uma gestão do tempo. Gestão da qualidade. Uma coisa é eu estar, por exemplo, nós estamos aqui na tela num contexto de discussão teórica, de reflexão, etc. Outra coisa é a gente estar na tela vendo porcarias, vendo coisas que não agregam para a nossa vida, para o nosso conhecimento. Né? Então, O senhor acha que afeta a gestão inteligência ou gestão do estimula? tempo. O que, Célia? Desculpa, Pode... Bruno. É que eu sou muito. Eu tenho um pouco Não, de TDAH, vem a pergunta, eu lanço. A inteligência, ela estimulada pelas telas, realmente fará diferença, porque eu tenho uma neta, já está com 9 aninhos, e a mamãe me ensinou, eu aprendi no colégio, por exemplo, fazer tricô, bordado, crochê, 1000 coisas manuais. E eu acho que é uma coisa sutil e tal. E minha neta disse, vovó, quero aprender a fazer crochê. Tá bom. E assim, ela me ensina coisas do computador. Não, vovó, para você falar com a moça aqui, é só você fazer assim, sabe tudo de computador. E aí fomos ensinar o tal da correntinha, ponto alto, ponto baixo. Então, o que se observa é as crianças dominam as telas, mas não sabem amarrar um sapato, não sabem cuidar de uma planta, não sabem fazer um crochê. E essas coisas desenvolvem a sensibilidade, sabem mexer muitas vezes no computador e não sabem se relacionar com o outro, com o amiguinho. Muito bem colocado da sua parte, Célia. Então, veja, eu vou usar o exemplo dos jogos tradicionais. Antigamente, você não precisava ensinar os jogos tradicionais na escola, porque os jogos tradicionais eram vividos na rua, no quintal, no espaço da comunidade. Sim. Hoje,
Se você, os adultos, não ensinarem, não cultivarem, não valorizarem os jogos tradicionais, as crianças curtirão os jogos da vez. E os jogos da vez são jogos eletrônicos. Vamos combinar. É verdade. Por isso que não substituir, mas integrar. Então, faz parte da sabedoria do adulto, ficando nas telas, por exemplo, gestão. Gestão de conteúdo, gestão de tempo, gestão de espaço. É a tua história. A criança, é bom que a criança faça xixi, mas não no meu sofá, ela faz xixi no banheiro. É importante a criança lavar as mãos, mas lavar as mãos no banheiro e enxugar as mãos no banheiro, e não vir com as mãos molhadas, molhando o chão. Enfim, é educação, como tudo. Então, gestão de conteúdo. Agora, o que acontece é o seguinte, né, sendo um pouco provocativo, ou talvez até um pouco bruto. Os pais, os adultos, ficam com seus joguinhos, com os seus TikTok, os seus Instagram, e a criança fica com seus joguinhos. E o diálogo... Por que os dois não jogam juntos? Por que os dois não interagem? Então, o que acontece é o seguinte, o adulto fica com o seu joguinho, com seus brinquedinhos, vendo as moças lá de maiô, de não sei o quê. E as crianças ficam com os joguinhos dela. Então, voltando para o tricô, olha, o tricô é uma matemática extremamente sofisticada. É uma habilidade motora. Pode ir falando, professor. É uma habilidade motora, é uma habilidade espacial, é uma habilidade intelectual. Olha que coisa maravilhosa. Você tem estética, você tem geometria, você tem cálculo. Isso bonito, é matemática, né? Pura, Célia. Estou voltando. Isso é matemática pura. Então, agora, como é que... Por isso que nós, adultos, hoje, somos transmissores daquilo que as crianças não podem esquecer. Porque é a tua história. Se você deixar por conta da criança, ela vai na brincadeira da vez. Sim. Até os professores. Célia, vamos combinar. O Enedi, vamos combinar. A tela é muito sedutora. Os profissionais de televisão, de computador, eles são profissionais de primeira linha. Eles sabem seduzir a gente. Eles sabem comprar a gente. Eles sabem ganhar a gente. E as crianças são inocentes, elas são... Se nós que somos adultos, que deveríamos ter capacidade crítica, que temos recursos de julgamento, nós somos muitas vezes traídos por essas coisas, seduzidos por ela. Sim. As crianças, por isso que as crianças precisam de cuidado, né? Então, Enedi, eu estou falando dessas coisas, eu concordo com você, mas eu não posso também criar... Agora, vamos pensar pelo contrário. Eu não posso criar uma criança como se ela estivesse no século XX, sem televisão, sem televisão não, sem computador, sem internet, como se ela estivesse no século XX. Essa criança vai receber bullying na escola, vai ser tratada como um ser do outro mundo, e vai sofrer, e vai te criticar, e não vai te perdoar por isso. Então, de novo, é a palavra da Célia. Interação, integrar, gestão de conteúdo, e autogestão também. Se eu uso o computador 24 horas por dia, por que o meu filho não pode usar? Só porque eu sou mais velho? Eles não entendem isso, gente. Eles não entendem isso. Eu creio até... Eles não sabem
você está usando o computador por trabalho, eles estão usando o computador por diversão. E para a criança não conhece trabalho, eles conhecem diversão. É gostoso. Eu estou vendo um filme. Você está trabalhando, eu estou vendo um filme. Para eles, isso não tem diferença. Nós temos que olhar as crianças com olhos de criança. Para a gente entender a perspectiva dele. Por outro lado, né, gente? Gestão de conteúdo. E outra coisa, eu fico com os meus joguinhos, com os meus TikTok, e a criança fica com os dela, cada qual no seu cantinho, e eu criticando ela porque usa muito, mas eu mesmo não vejo o quanto que eu uso, que eu estou trocando os amigos, trocando os filhos pela interação com a tela, que eu fico no Netflix. Eu trabalho o dia inteiro e as 2 horas que eu tenho em casa, ou eu fico grudado na televisão, ou fico grudado no Netflix. Eu arranquei a televisão do meu quarto. O professor Cláudio está dizendo assim, que a pandemia nos obrigou a aprender a realizar videoaulas, mesmo que ninguém nunca existiu. É verdade. Então, foi um grande avanço, né, também. E tinha uma pergunta que também bem... Eu não estou vendo o Alberto. Oi, Alberto, você está aqui ainda, meu bem? Não fez um comentário. O Alberto é de Portugal, viu, professor? Olha, que prazer. Tem uma pergunta aqui da Lívia, deixa eu ver. Não, do Marcos. Tem uma pergunta para você sobre autismo. Eu gostaria que a Bel localizasse. Eu não consigo achar, eu estou gente. vendo, é a Júlia Cardoso que perguntou que tipo educacional é ideal a uma criança autista. Então, Júlia, é uma ótima pergunta, mas eu vou te dizer, não como um especialista, que eu não sou nesse tema, mas assim, eu sei, veja, de novo, voltando ao nosso tema da inteligência na perspectiva de Piaget, né? Inteligência é fazer escolhas, é enfrentar o desconhecido e aprender a lidar com ele, errando, corrigindo, aperfeiçoando, buscando ajuda, etc. Por que eu estou dizendo isso? De fato, uma criança autista mexe muito conosco. Ela mexe com a nossa ignorância, com a nossa impotência, com a nossa incapacidade de lidar com pessoas que nos desafiam, porque nos colocam questões para as quais nós não temos respostas. Ai, professor, que espetáculo de fala! É verdade, é verdade. Por isso que uma criança pequena que morde, que cospe, que chora, que põe comida na boca, ela joga fora, que chora, que grita, ela nos enlouquece e muitas pessoas partem para a ignorância, batem, porque ela mexe com a nossa... Eu não dou conta de lidar com uma criança que morde, que cospe, que chora, que não dorme, que não me deixa dormir. Ela me enlouquece, essa criança. Não porque ela seja má. Ela está sofrendo também, mas ela está lidando com a sua vida, com os recursos que ela tem. E os recursos que ela tem são chorar, morder, gritar, não dormir, etc. Então, de novo, a gente reconhecer que uma criança autista nos coloca questões que mexem muito. Em primeiro lugar, ninguém gostaria que o seu filho tivesse... Eu gostaria que o seu filho fosse o mais lindo, o mais inteligente, o mais tudo do mundo. Se você mora numa cultura onde é bonito ser gordo, gostaria que ele fosse gordo. Se você mora numa cultura... Enfim. E essas crianças, elas, muitas, né, elas têm o seu jeito de lidar com o mundo que nos desafia, né? Desafia, que cria questões para as quais nós não estamos acostumados. Agora, indo na sua pergunta, né? Eu sei que tem 2 abordagens fortes no tratamento do autismo. É claro, existe a abordagem médica, né? De você ir num neurologista, num pediatra, num médico especializado em tratamento de crianças, quaisquer que sejam as questões que elas têm. Isso é uma questão.
do ponto de vista da psicologia ou da psicopedagogia, eu conheço duas abordagens e conheço pessoas maravilhosas nas duas. Eu conheço psicopedagogos ou psicólogos que trabalham muito bem, mas muito bem, numa abordagem psicanalítica. Olha. Numa leitura psicanalítica. E eu conheço pessoas que trabalham muito bem, são muito competentes no que eles chamam de ABA, Applied Behavior Analysis, que seria a terapia comportamental, o behaviorismo aplicado à problemática do autismo. Então, tem pessoas que são especialistas no que eles chamam de ABA, Applied Behavior Analysis. E pessoas que têm uma formação psicanalítica e conseguem trabalhar bem. Porque, para começar, veja, voltando para a Célia, para a interação, etc., tratar a criança, muitas vezes você tem que tratar a família também, porque muitas vezes, quando a gente tem uma visão relacional de interação, o problema não está no outro, o problema está em todos os lugares, está em nós. Sim. Muitas vezes o problema somos nós, com todo o respeito. A dificuldade, né? Não aceitamos ter um filho com essa problemática, que não reconhecemos. Verdade, chamamos de luto, né? Um luto, às vezes até inconsciente, entre o real e o ideal que você trouxe, né, professor? E enquanto a gente não reconhecer isso, como é que você vai oferecer o melhor de você se você está chateado, decepcionado? Me perdoe, Júlia, eu estou falando de uma forma muito sincera, assim, como um pai, como um amigo, não como um especialista, porque não é a minha área. Mas, assim, então, às vezes, o problema está em todos os lugares, às vezes está na casa, está no ambiente, por isso que a gente precisa de ajuda. Agora, dessas duas opções que eu falei, qual é a melhor? Eu conheço gente que se deu muito bem com uma e gente que se deu muito bem com a outra, e aí eu vou dizer para você, ou opta por uma delas, ou experimente as duas, ou enfim, ou leia, na internet você tem um monte de coisas sobre isso. O fato é que a criança, o autismo, eu sei que ele tem, como tudo na vida, né, ele tem um combinatório de possibilidades muito grandes. A caixa autismo, muitas vezes, ela não faz justiça à criança, porque ela tem um nível, uma intensidade pequena e você põe na caixa grande. Ou, às vezes, o contrário. A pessoa tem uma problemática grande, bem comprometida, e nós pomos numa caixa pequenininha, para a gente não se sentir tão mal, Sim. tão decepcionado, tão entristecido. Eu creio, professor, que eu tenho uma querida amiga que até fará comigo, fizemos esse ano um laboratório de um projeto chamado Dia a Dia, Família Escola, essa educação parental, essa relação família-escola, que voltará em 2023. O primeiro episódio será no dia 22 de março do ano que vem. Ela é um exemplo vivo. Ela tem duas crianças que a gente aprendeu a amar, a Sara e o Rodrigo, que têm dislexia, com TDAH, com comorbidade. E ela é a nossa guerreira de luz. Ela foi estudar, não sei se a Samantha está aqui no chat ainda, mas ela foi estudar, ela levantou a bandeira, ela criou situações, hoje ela consegue ajudar as escolas, organizando Maravilha. Provas, fazendo adaptações. Então, incansavelmente, na verdade, eu creio que não só os meninos que precisam ser reconhecidos ou incluídos, eu acho que isso é a nossa vida, né? Essa busca incessante de nós mesmos, né? Claro.
enquanto você estava falando, Célia, um tema depois que eu me aposentei, eu fui trabalhar no hospital, como eu disse, e lá a gente trabalha a problemática do estresse da criança hospitalizada e da sua família, né? Porque a criança que é hospitalizada, sobretudo que tem doenças crônicas, existe um estresse, né? Uma tensão, porque a criança doente, né? A criança autista, ela estressa a família e se estressa pelas suas limitações ou pelo seu modo de interagir com certas coisas e tal. Então, A dificuldade. a gente tem que reconhecer o estresse, ou seja, a perturbação, a ansiedade, o desequilíbrio que isso nos causa, para a gente poder ajudar a pessoa, para poder respeitá-la, reconhecê-la, né? Porque a pessoa não escolhe ser autista, ninguém escolhe ser autista, ninguém escolhe ter qualquer coisa que não seja o melhor para a sua vida. Uma dificuldade. Ninguém escolhe. Bem, Agora, professor. eu entendo isso, né? Mas eu estou vendo aqui, olha, a gente combinou 1 hora e já é quase 9 horas, né, Célia? Então, professor, a gente aproveitou o tempo, passamos 15 minutinhos hoje, mas como é o último programa, iríamos hoje até às 21 mesmo, porque teríamos a Lucília conosco, mas foram momentos incríveis com você. A gente vai realmente, a gente vai chegando ao fim, e eu estou assim, até muito emocionada pela maravilha que Deus faz na minha vida quando me coloca pessoas como você, professor, que Obrigado, traz Célia. com tanto amor, com tanta sabedoria, com tanta competência. Você é um ícone da educação, professor. Você mora no meu coração. E eu sou tão grata, né, por tudo que você nos trouxe hoje. Eu gostaria muito que você pensasse ou dissesse onde podemos fazer um curso com você para aprender mais. E caso você não tenha, coloque o Instituto Célia Godoy, o CIESP, à disposição para construirmos esse curso. Vou pensar nisso, Célia, com muito carinho. Por muito favor, obrigado. Professor, me coloque à disposição. E assim estamos nesse último encontro formal, trazendo possibilidades para pensarmos sobre a vida, sobre a nossa inteligência, a nossa capacidade. Eu vi que o Cláudio escreveu aqui se eu fui abduzida. Eu fui abduzida. Eu desapareci, não sei, fui para Nárnia, viu, Cláudio? Mas faz parte da vida. Eu chorei muito, porque também sou muito sentimental, fiquei muito triste, mas isso vai passar, porque Deus concede outras graças, né? Eu gostaria muito de agradecer a todos que estiveram. Dia 8, vem com a gente. E, professor Lino, o senhor encerra essa nossa jornada do Interação de maneira brilhante. Eu me sinto tão feliz. Obrigado, e quero que o senhor feche. A última palavra é sua, agradecendo a Patrícia, agradecendo a todos vocês. Que noite brilhante, professor. É um gosto estar aqui com vocês é o melhor presente que alguém pode conceder a um professor, né? É a oportunidade dele professorar, se eu posso dizer assim. E foi isso que vocês me permitiram hoje, me possibilitaram hoje, e porque ser professor é o que tem feito sentido na minha vida profissional, pessoal, além, obviamente, de pai, filho, irmão, amigo, etc., que eu também tenho essa felicidade de ser. Então, um beijo para todos vocês e tudo de bom, viu? Felicidades. Muito obrigado, Patrícia, pela sua brilhante interpretação aí da minha fala. Muito obrigado. Olha, professor, o chat fez vários elogios, foi sensacional, tarará, que lindo e tal. Então, muito obrigada, que Deus ilumine
brilhantemente sua vida e depois vamos conversar sobre o curso, viu, professor? Que eu acho que será um sucesso. O senhor é de uma competência infinita e de uma amorosidade desmedida. Gratidão para você, professor Lino. Muito obrigada. Beijo, pai. Beijo, chat, meus amores. Até 8 de dezembro, se Deus permitir, e Ele há de permitir. Guardem bem essas palavras. Deus coloca em nossa vida pessoas da luz, pessoas do bem. E vocês do chat são, de verdade, fundamentalmente, a razão do nosso viver. Até dia 8, se Deus quiser. E agora chegou alguém. Espera só um pouquinho, gente. O Cláudio falou, cadê? Quando ele sente, lá, bingo, não boceja. Lá, dá tchau para todo mundo. Que coisa linda. Tchau, gente. Dá tchau, bingo. Tchau. Obrigada, gente. Um beijo. Que espetáculo de aula, hein, Pati? Gente, um beijo a todos. Estimas melhoras, Lucília. Beijo, Isabel. Beijo, Regina. Todos.